Ruth capítulo 2 começa dizendo: Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Qual o nome dele? Boaz. Por tua palavra te louvamos, ó Deus, e pedimos ser gracioso conosco por mais esse tempo, em nome de Jesus. Amém. O coração de Noemi, a idosa, estava tão amargurado, que mesmo que, tendo sabido que Deus havia feito chover, e mesmo percebendo que a sua volta estava no tempo de colheita, ela não estava lembrando de um parente que o marido dela tinha. E esse parente, que era vivo, se chamava Boaz. Boaz significa rico e valoroso. Esse homem é mencionado logo no primeiro versículo, mas é deixado por enquanto na história. E o texto volta mais uma vez os holofotes para Ruth e Noemi. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela respondeu: vai, minha filha. Agora perceba, tem uma sogra, já idosa, e há uma nora. A nora olha para a sogra e diz o seguinte: alguém tem que trabalhar. E esse alguém sou eu. A senhora fica em casa e eu vou à luta. A senhora já passou do teu tempo de trabalho. Deixa que eu corro atrás. Um princípio importante aqui. Ruth toma a dianteira disso. Ruth é uma mulher que vai atrás do sustento quando o sustento está escasso. Ela precisa agora ser a provedora de uma casa de duas, ainda que de maneira provisória. Ela precisa comer, e a sua sogra também. E o texto diz que ela foi chegando ao campo e recolhia espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Havia uma lei em Israel que era obrigatório, todo aquele que fosse ao campo, todo israelita que fosse colher espigas, e tomando as espigas colocassem no cesto, e se essas espigas caíssem no chão, eles eram proibidos de pegar no chão. Por quê? Porque as que caíssem no chão deveriam permanecer ali para que os estrangeiros, órfãos e viúvas pudessem colher atrás daqueles que fossem colhendo a fartura. Percebe, meu irmão, minha irmã, que até aquelas espigas deixadas para trás foram colhidas. Parece-nos que isso também diz muito sobre a nossa vida. Nós somos as espigas deixadas para trás que Cristo colheu para si. Na colheita de Deus, não há quem fique para trás. Aqueles a quem Deus quer colher, colherá. Perceba aqui a beleza da providente mão de Deus, até uma espiga que caia a um fundamento e um propósito nas mãos de Deus. E a gente vendo tanta coisa grande acontecer, perguntando: será que Deus está vendo? Será que Deus está agindo? E no meio do verso 3 diz assim, por coincidência, deixa eu ver qual é o termo que fala aqui. Verso 3. Passa para mim. Por casualidade, volta. Por casualidade entrou na parte que, e aqui está por coincidência, era da família de Boaz. Família que era da família de Elimeleque. Ou seja,
ela percebe que há uma coincidência ali. Ela vai até uma colheita que está acontecendo em terras de um homem chamado Boaz, que é parente do seu falecido sogro. Perceba isso. Eu gosto dessa expressão, por coincidência ou por casualidade. Por exemplo, algumas coincidências. Quando Acabe foi à guerra, tentar disfarçar-se ao invés de rei, disfarçar-se de soldado para que não morresse na mão dos inimigos, e Deus tinha dito que ele ia morrer. O texto diz que um soldado tomou a sua arma e, lançando a esmo a sua flecha, acertou Acabe. Coincidência. José, por exemplo, coincidentemente vai cativo para a nação que mais adiante ele se torna governador. Jó, por exemplo, coincidentemente recebe em dobro tudo que havia perdido. Abraão, por coincidência, olha para o lado e tem um cordeiro para ser imolado no lugar do seu filho. Por coincidência, Rebeca vai chegando nas terras de Abraão e a primeira pessoa que ela enxerga é Isaque, o seu futuro marido. Por coincidência, Elias é alimentado por corvos. Ora, os corvos não alimentam nem os seus próprios filhotes, eles não chocam os seus ovos, mas coincidentemente eles alimentam Elias. Por coincidência, Pedro, o grande pescador, não pesca nada uma noite inteira, mas Jesus disse pela manhã, certamente comendo um pedacinho de pão, Pedro, do outro lado que está o peixe. E ele lança a rede e, por coincidência, vem tanto peixe. Aliás, olha que grande coincidência, todas as profecias do Antigo Testamento encaixam-se perfeitamente em Cristo. Para aquilo que humanamente é coincidência, na Bíblia chama-se providência, ou seja, fatos que coincidem para a glória de Deus. Por coincidência está Ruth e de repente ela entra, aonde, gente? Nas terras de Boaz. Eu gosto disso. Isso é uma bênção. Aqui a providência de Deus, não há premeditação humana, mas a soberania divina. E aqui o texto diz que naquela hora, Boaz chegou em Belém e disse aos ceifeiros, o Senhor esteja convosco. O que Boaz disse, gente? Boaz é nota 10. Como diz o mineiro, é ponta firme. Ele já chega dando a paz do Senhor para todo mundo. Deus abençoe vocês e tal. É o linguajar de Boaz. Você percebe quem é uma pessoa quando ela abre a boca. A boca fala do que o coração está cheio. E percebemos em Boaz um homem cheio de Deus. Eles responderam, Senhor te abençoe. O povo também que trabalhava com ele era discipulado da mesma forma. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros, quem é a moça? Olha aí, hein? Quem é a moça? Certamente outras mulheres também faziam as colheitas ali, mas de alguma maneira Ruth chama a atenção de Boaz. E ele respondeu, essa moça é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Veja, é mais dramático do que parece. É a moabita que voltou de Moabe. Pegou? Ela não tem nome. Ela tem um cognome que ela traz a pecha da sua história. Quantas pessoas conhecidas pelas tragédias que vivem. Perceba aqui, no verso 7, ele continua, ela pediu, deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está de pé desde cedo, que mulher que trabalha, só agora descansou um pouco no abrigo, ela estava na hora do cafezinho dos estrangeiros. A pergunta de Boaz deveria ser, e vocês deixaram que isso acontecesse? Vocês deixaram uma moabita entrar aqui? Talvez ele pudesse dizer o seguinte, vocês não sabem que as moabitas são filhas dos filhos de Ló, com o incesto que as suas filhas provocaram enquanto ele bebia? Ou quem sabe ele poderia dizer, vocês não lembram, isso está em Números 25, que os homens de Israel se prostituíram com mulheres moabitas, isso foi uma grande tragédia? Mas não foi isso que Boaz disse.
Boaz não disse: o que essa mulher está fazendo aqui? Verso 8 diz: Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Era comum que mulheres sozinhas fossem violentadas em terras estranhas. Você percebe isso em Diná, no capítulo 34 de Gênesis, quando ela e seus irmãos e seu pai chegam nas terras de Amor, e ela é violentada pelo filho do rei, de Siquém. Ora, Boaz olha aquela mulher, sozinha, viúva, e diz o seguinte: não vá muito para longe, fique por aqui, porque eu conheço o meu pessoal. Aqui eu sei que ninguém lhe fará mal. Bom, a bondade de Boaz aqui, desde já, aponta para a bondade de Cristo, que sempre nos chamou para perto de sua própria colheita. Um Cristo que poderia olhar para nós e ver os nossos pecados e nos afundar ainda mais nas profundidades do inferno que merecíamos. Mas este Cristo nos traz para perto, dizendo: fique por perto, você é colheita minha, você é trabalhador meu. Verso 9, fica atenta para onde as moças estão ceifando e vá atrás das moças, ou seja, já há uma categoria ali de colheita, que é a categoria das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vá até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Importante isso aqui, homens varonis, ouçam isso. Era comum que as mulheres tirassem água. Você lembra o que estava fazendo Rebeca quando Eliezer foi buscar, em Gênesis capítulo 24, uma esposa para Isaac? Ela estava fazendo o quê? Tirando água. Você lembra o que a mulher samaritana estava fazendo ao meio-dia, ainda fora de hora, quando Jesus passou por Samaria? Tirando água. Aí Boaz diz: aqui na minha terra não é assim não. Aqui mulher não pega peso. Aqui é a moçada que tira água e as mulheres bebem. Aleluia. As irmãs digam amém. Os homens foram projetados para serem bicho do sereno. Alguém bate na sua porta. 11h40 da noite, desse jeito, todo mundo arrepia dos pés à cabeça. Quem vai atender a porta? É o sujeito homem, amém, glória a Deus. E a esposa diz: vai lá, meu filho. Deus nos deu essa voz mais grave, esse rosto com pelos, não é verdade? Esse jeitão mais ogro, mais feito a facão. A mulher já é mais dócil, já uma voz materna, singela, doce. Não à toa Pedro diz: elas são vasos mais frágeis e precisam ser tratadas com tal dignidade que, se você não entender isso, as orações serão interrompidas. Olha só, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, anota, depois você lê em casa. E aqui, ele inverte a ideia do que se tinha. Em uma terra tinha o Senhor das terras, os encarregados, os trabalhadores braçais, os pobres coletores e os estrangeiros. Vou repetir. Nas terras, Senhor das terras, os encarregados, os trabalhadores braçais, os pobres coletores e os estrangeiros. Boaz vai na estrangeira, que é ainda mais agravante, porque era uma estrangeira mulher. E de Moabe, ele toma e coloca para beber água, sendo servida pelos seus empregados. Perceba que é assim que Cristo faz conosco, com a nossa vida. Ele nos tira do monturo do pecado e nos faz assentar nas regiões celestiais, bebendo da água da vida. Esse é o nosso Cristo. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Essa foi a pergunta que Mefibosete fez quando chegou diante de Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, no verso 8. Quem sou eu, ó rei, um cão morto, para que te lembres de mim? Moisés também disse isso
a Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 11, quem sou eu, Senhor, para ir ao Egito e falar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Gideão também disse isso diante de Deus: Senhor, quem é a minha família? Manassés é a menor tribo e eu sou o menor da minha casa. Davi disse isso para Deus: quem sou eu, Senhor, e a minha família, para que o Senhor nos tenha trazido até aqui? Salomão também disse isso: quem sou eu, Senhor, para construir o teu templo? João Batista, diante de Cristo, disse: eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Pedro, diante do grande milagre e poder de Jesus, diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Está aqui, meu irmão, minha irmã, uma visão antecipada da ressurreição que temos, ou melhor, da redenção que recebemos em Cristo, aquele que mesmo diante da nossa total falta de mérito, pelos seus próprios méritos e riquezas espirituais, se achega a nós e nos traz para si. Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra. Gente, notícia ruim corre, mas notícia boa também, olha só. Depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que ainda não conhecias. Veja bem, em outras palavras, eu soube que agora tu é crente. Eu soube que agora tu faz parte voluntariosamente do povo da aliança, é isso mesmo? Você tem parentes, você tem deuses antigos e você deixou tudo isso para dizer que vai morrer junto com o povo da tua sogra. Olha que coisa linda no versículo 12. Que o Senhor te recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Veja o que diz o Salmo 17, versículo 8. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, poderá dizer: Senhor meu refúgio. E o texto segue. O que Boaz percebe é que aquela mulher estrangeira fora aceita por Deus. Em que sentido? Deus a trouxe para si. E agora o papel de Boaz era fazer o mesmo movimento, trazê-la para perto. A história de Ruth, perceba, não muda quando ela conhece Boaz. A história de Ruth mudou quando ela conheceu o Deus de Israel. Percebeu? Eu sei que você veio para cá debaixo das asas do Altíssimo. Quantas pessoas dizem o seguinte: quando eu casar eu mudo, quando eu tiver filhos eu vou mudar, quando eu arrumar um emprego melhor eu serei fiel, quando eu me formar na faculdade eu farei isto e aquilo. A nossa história começa a mudar quando Deus entra na nossa história. Ruth é uma mulher diferente. Ruth não é uma moabita colhendo espigas, pelo lado de fora sim, mas por dentro. Ruth é uma mulher do povo da aliança que está debaixo da sombra do seu Deus. Isso está claríssimo. Você deixou seus deuses e agora você está debaixo da proteção do meu Deus também. Ruth é uma mulher convertida. Ruth sabia que a força que ela trazia não estava no conhecimento prévio de Boaz ou qualquer pessoa, porque aquilo nem fora premeditado. Ruth está em consonância com o que está escrito no Salmo 147, versos 10 e 11. Não se agrada da força do cavalo, nem dos músculos do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. Perceba, o amor de Deus é mais poderoso e forte do que os músculos dos homens. Que coisa linda! Mais forte do que os cavalos. Em outras palavras, Ruth está sendo abençoada por Boaz por causa da sua fé. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda. E nesse caso, a bênção de Deus não é somente porque ela cuida da sua sogra,
mas porque ela agora segue ao Deus de Israel. Onde você e eu buscamos abrigo no tempo de dor? Eu estou certo, meu irmão, minha irmã, que na nossa história familiar passamos por dores e não pequenas e não poucas. Estamos debaixo da sombra do Altíssimo? Corremos para quem? Quem é a primeira pessoa a ouvir a nossa voz durante o dia? Alguém com quem falamos primeiro antes de Deus? Isso está errado. A primeira pessoa que a nossa alma anela é Deus. Ou quando o celular toca o alarme para despertarmos, porque agora quase todo mundo acorda com o celular em alarme, isso é tão comum. O dedo vai nas notificações para saber quem falou contigo até aquela hora da manhã, entre 10 da noite do dia seguinte, anterior, às 6 ou 5 da manhã do outro dia. Será que há tanta urgência? Ou Deus é a pessoa mais importante a ser ouvida? Sim, é importante que você diga a pastores como está a sua alma. É importante que você diga a pessoas preparadas por Deus sobre os seus dilemas e dificuldades. É importante. Mas não esqueçamos que nós corremos um risco sério de dizer para as pessoas daquilo que sentimos e não dizermos nada para Deus sobre isso. A primeira pergunta a alguém que vem pedir ajuda sobre qualquer circunstância é: você já falou sobre isso com Deus? O quanto você já orou a Deus sobre isso? Ruth está debaixo das asas do seu Redentor. E ela disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois consolaste e encorajaste tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. E agora chegou na refeição, por enquanto é só conversa. Chegou na refeição, verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: aí já é demais, senta fora da mesa que tu é estrangeira. É isso tua versão ou não? Ok, o que diz? Aproxima-te, come do pão, molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Eu gosto disso. É a mesa da graça. Olhe para Mefibosete. Ele é chamado de Lodebar para voltar para as fortalezas de Davi. Mefibosete saiu corrido do palácio porque Davi e seus homens entraram no palácio e tomaram a fortaleza que era de Saul. E no momento em que Mefibosete vai sair, ele sai levado nos braços por uma ama do palácio. Ele era pequeno e a ama tropeça e ele quebra as pernas. Que tombo terrível! E aquele menino é levado para Lodebar. E lá não tem médico, lá não tem ortopedista. E ele cresce com as pernas atrofiadas, os ossos calcificados fora do lugar. Quando ele está diante do rei, do grande rei Davi, que o chama para o palácio, ele diz: é um cão morto que vim fazer aqui, ele vem se arrastando. E Davi diz o seguinte: coloca ele na mesa, assente-o na mesa, e ele vai comer todos os dias à mesa, até a sua morte, ele e os de sua casa. Perceba agora, Mefibosete à mesa. Disse agora há pouco que meu pai usava 2 muletas, mas quando nós sentávamos à mesa juntos, nós nos víamos face a face. Assim é a mesa da graça.
ela nos nivela, e a toalha da graça encobre as nossas imperfeições. E Cristo nos serve à mesa. Nós somos a Ruth trazida para perto de Jesus. Nós que não merecemos nada, recebemos o Evangelho, Cristo, seu amor, sua paz e o céu que nos aguarda, as bodas do Cordeiro. Está aqui, Ruth, nos representando tão bem, comendo do pão e do vinho do melhor, com as mãos ainda sujas e doloridas de tanto trabalho. Agora come, tem alívio do seu cansaço. Verso 15, quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixai que recolha até entre os feixes, não as empeçais. A partir de hoje ela não colhe só o que está no chão, ela vai colher das espigas que estão nos pés também. Gente, que privilégio. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai cair para que elas recolha, não as empeçais. Assim ela recolheu as espigas naquele campo até tarde. Que grande trabalho, mas que grande privilégio. Que mãos doloridas, mas que coração satisfeito. Todo o cansaço desse mundo, meu irmão, minha irmã, é sustentado pela alegria de quem nos sustenta cada dia. Depois debulhou o que havia recolhido e havia quase uma efa de cevada. E agora ela volta para casa. Verso 18. Então ela carregou a cevada e foi até a cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Agora veja, a mulher amarga que saíra de mãos vazias, agora está com as mãos cheias da doce providência de Deus. Aquela mulher que volta sem nada, agora tem a graça de Deus sobre si. A sua sogra perguntou: onde colhestes hoje? Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é... Aí você imagina o silêncio que ela fez antes de falar do nome de Boaz. Imaginou? Isso é comigo aqui, tá? Estou fazendo a leitura imaginativa do texto, como dizia Agostinho. Deguste. O nome, tu sabe? Duvido. Boaz. Coisa linda. Tu sabe o nome daquele que me sustenta todo dia? Cristo. Tu pode perguntar para as pessoas e no final tu respondes. Tu diga o nome de Jesus. Boaz não era somente um parente resgatador, ele era um remanescente fiel. Ouça isso. Boaz não era só um parente. Boaz era um homem fiel a Deus. Num tempo onde ninguém fazia a vontade de Deus, num tempo em que cada um fazia o que lhe parecia certo, eis que surge um homem injusto fazendo a vontade de Deus. Deus sempre, mesmo em tempos difíceis, mantém os seus fiéis de pé. Uma palavra aos pais e aos avós. Talvez estejamos, e aos casais que ainda não têm filhos, talvez nós estejamos perguntando: o que vai ser da geração do meu filho daqui a 10, 15, 20 anos? Deixa eu lhe dizer, a fé no Deus de Israel é tão poderosa no Evangelho, que nós temos a certeza que mesmo no meio do mais profundo caos, Deus fará com que seus servos permaneçam firmes. Aquele que é poderoso para nos impedir de tropeçar. Judas, versículo 24. Está aqui Boaz. A fé de Boaz é uma fé que sobrevive ao tempo. A soberania de Deus está aqui brilhando na escuridão do pecado. E Noemi, verso 20, disse a sua nora: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, misericórdia, hesed, misericórdia divina, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi ainda lhe disse: esse homem é nosso parente,
um dos nossos resgatadores. Veja, primeiro Noemi exalta as qualidades de Boaz, depois Noemi diz o que ele pode fazer. Primeiro ele é, depois ele faz. Para ser um parente resgatador, deixa eu lhe dizer, precisaria ser um parente próximo, precisaria ter recursos para resgatar. Terceiro, precisaria querer resgatar. Deixa eu lhe dizer rapidamente, nós vamos ver isso no capítulo 3. Um parente resgatador era aquele que, tendo um parente em dificuldade, ele poderia ir lá, comprar as terras deste parente que foram vendidas e devolver a este parente o status de dono. Ele podia, mas ele tinha que ter recurso e ele tinha que querer. Se ele não quisesse, ele não precisava. Então Ruth termina a história. Perceba aqui. Veja aqui. Então Ruth, a moabita, respondeu: ele me disse também: seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenha acabado toda a minha colheita. Ruth aqui, meu irmão, minha irmã, é enxertada no povo da aliança. Boaz diz o seguinte: você não é mais uma estrangeira aqui. Você pode não ter o nosso sangue, mas você é uma de nós. O teu status agora mudou. A tua colheita é diferente. Não é assim na igreja? Não é a fé que nos nivela a todos? Não somos parte do mesmo povo? Os últimos aqui não serão os primeiros, e os primeiros não são os últimos. Aquele que deseja ser servido não é aquele que deve servir. E aqui, meu irmão, o verso 21 diz: então Ruth, a moabita, respondeu: seguirás de perto os meus ceifeiros até que tenha acabado em toda a colheita. Então Noemi disse à sua nora: é melhor mesmo que vás com as outras servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Bem, meu irmão, minha irmã, eu concluo com o verso 23 que diz: assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até o fim da colheita, até o fim da colheita da cevada e do trigo. Não foi um dia, foi até o fim. E ela morava com a sua sogra. Bom, meu irmão, minha irmã, algumas aplicações importantes para concluirmos os encontros dessa manhã. Algumas lições importantes para o nosso coração. Primeira, decisões de hoje representam desdobramentos para amanhã. Façamos tudo pedindo a orientação de Deus. Eu estou certo que Ruth saiu de Moabe, não por um impulso emocional, ela tinha laços emocionais na sua terra, mas ela foi instruída e orientada pela mão da providência, ela tomou essa decisão, e Deus abençoou a vida de Ruth. Você lembra quando Jonas recebe de Deus uma ordem: vá pregar em Nínive, e o texto diz que ele foi pregar em Tarsis. Olha que coisa interessante. E o texto diz assim: encontrou o navio rumo para Tarsis e pagou a passagem e entrou nele. Quando você obedece a Deus, Ele paga a passagem. Se você deseja fazer uma carreira solo, tu paga a passagem. Ok, ele está no navio errado. Então, Deus o coloca num submarino na direção de Nínive. Ok. Um submarino era um peixe. E Deus pagou a conta da viagem. Quantas vezes nós pagamos? Anos e anos. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, sentimos dores por aquilo que não perguntamos a Deus. Percebemos aqui, meu irmão, minha irmã, que o nosso Deus
mesmo que diante dos aparentes acasos da vida, não perde o cuidado com a nossa vida. Uma aplicação para os homens. Sejamos gentis com aqueles e com aquela a quem o Senhor nos confiou. Percebemos hoje homens que abrem a porta do carro ou de um estabelecimento para as mulheres desconhecidas passarem, dão a vez na porta giratória do banco para as mulheres, mas ao chegarem em casa não são tão gentis. Percebemos em Boaz que precisamos da gentileza que emana do nosso Cristo. Uma mulher nunca se ofenderá se você puxar a cadeira para ela, abrir-lhe a porta e cuidá-la com zelo. Mulheres, por fim, aprendam com Ruth o caminho da docilidade. O mundo tem brutalizado vocês e muitas têm acreditado que essa brutalidade é normal e não percebem. Talvez há 20 anos atrás, era improvável que você visse uma mulher numa esquina gritando, falando um palavrão e cuspindo no chão. Desculpe a expressão, mas não é difícil que você veja isso hoje. Sabe o que é isso? Mentira de Satanás, brutalizando o coração das mulheres. Mas eu estou certo também que isto é falta do posicionamento dos homens, que muitas vezes deixa uma lacuna terrível e as mulheres acabam por serem brutalizadas. Concluo finalmente, meu irmão, minha irmã, dizendo que nós devemos confiar na mão da providência, porque Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando da nossa vida e Deus será glorificado no final dos piores tempos até de agruras. Não esqueçamos que diante de Deus, e agora uma aplicação para a igreja, não esqueçamos que diante de Deus, nós já deixamos de ser estrangeiros e podemos estar à mesa da graça comendo o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor não tem relação com a nossa conta bancária. O melhor do Senhor tem a ver com desfrutar da nossa posição em Cristo Jesus. Significa que eu posso me sentar na mesa da graça e por causa do amor de Jesus, o nosso Boaz resgatador, dizer: Pai, hoje dói e preciso do teu socorro. Pai, preciso da tua mão na minha casa. Pai, obrigado pela provisão. Isto é direito nosso. É direito seu, meu irmão, não esqueça. Ter acesso à tua Bíblia todos os dias. Você sabia disso? Você não precisa pagar para ler esse livro. Aqui é a história da nossa redenção. Não abra mão desse privilégio. Todos os dias, às 6h20, 6h30 da manhã, eu estou com os garotos, assentado à mesa, lendo a porção disso aqui, dessa palavra. É de graça. Sabia disso? Edifica a tua casa. Você pode nadar de braçada nas águas da graça, me permitam a expressão. Nós estamos assentados em uma mesa farta. Não morramos de fome. Não é pelo nosso mérito, é pelos méritos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que Ele abençoe a tua casa. E que o nosso Boaz, o nosso Cristo resgatador, encha o nosso coração nessa manhã. E que ao voltarmos para casa, voltemos como Ruth, cheia das misericórdias, cheios das misericórdias do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Nosso Pai, te louvamos por Cristo Jesus. Te louvamos, meu Deus,
pela tão grande salvação que recebemos. Obrigado, meu Pai, pelo teu povo aqui reunido. Edifica a nossa família imperfeita que é, Senhor, na tua presença, à mesa da tua graça. Abençoa teus servos e servas. Te louvamos, ó Deus, e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.